Recebemos hoje no portal Memórias da Cultura e do Esporte em Brasília um dos ícones do jornalismo brasiliense, meu querido amigo Irlan Rocha Lima, que tem uma trajetória importante no jornalismo, tanto esportivo como cultural. Muito obrigado pela sua presença, Irlan. Olha, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, como é que você chegou em Brasília e como é que você começou no Correio Brasiliense. Eu sei que a gente fez a conta há pouco tempo atrás, você está com 47 anos de Correio Brasiliense. Exatamente. Acho que é um caso raro no Brasil de um jornalista que permanece Possivelmente, tanto tempo num possivelmente. único veículo. Então eu queria que você começasse contando como é que você chegou em Brasília e como é que foi parar no Correio, como que iniciou essa carreira vitoriosa hoje. Bem, eu sou natural de Barreiras, no oeste baiano, e filho de uma família modesta. A minha mãe era viúva e ela não poderia, é, é, ela não teria condições de que eu fosse estudar em Salvador. Então, como eu já tinha uma irmã e um cunhado que moravam aqui em Brasília, eu vim morar com eles durante um período. Aí fiz o segundo grau, eu tinha o ginásio, tinha feito o ginásio lá em Barreiras. Aí aqui fiz o segundo grau no Elefante Branco e depois entrei para a UNB e fui fazer, na época eu fiz o vestibular para o curso de letras. Por quê? Porque o jornalismo, à época, era um apêndice do curso de letras. Eu fiz o jornalismo na UNB e assim que eu terminei o curso, eu fui trabalhar na assessoria de imprensa do Palácio do Buriti, que era o único órgão do GDF que tinha assessoria de imprensa na época. E antes eu já havia feito um concurso público para o GDF e havia passado, paralelamente ao vestibular. Então, lá na assessoria de imprensa do Palácio do Buriti, eu conheci o José Natal, que era editor de esportes do Correio Brasiliense, e ele conhecia o meu trabalho porque eu tinha feito um estágio no extinto Diário de Brasília. A partir daí, eu fui trabalhar no Correio. Inicialmente, eu trabalhei por 3 anos e meio, possivelmente, na editoria de esportes. Me desdobrava, porque hoje haja repórter para cada área, quase. Eu cobria tudo: futebol, vôlei, basquete, tênis, kart, uma série de esportes eu fazia cobertura. Mesmo assim, o meu interesse grande também era a cultura. Aí o Oliveira Bastos, que era diretor de redação, chegou um momento que ele viu assim o meu interesse, não só o interesse, mas também eu me desdobrava e ia fazer coberturas na área de cultura. Ele me levou para a cultura, então eu passei a trabalhar só com cultura. E desde então, é uma longa trajetória, com coberturas locais, nacionais e até internacional, porque certa vez eu acompanhei a Ivete Sangalo numa turnê que ela fez por Portugal. Ela fez show na Ilha da Madeira, em Lisboa e na cidade do Porto. Eu a acompanhei e então também foi a minha experiência internacional assim, de cobertura. Mas no Brasil eu cobri, assim, eu acho que talvez os mais importantes eventos, assim. Mas antes de entrar na cultura, eu queria que você falasse um pouco sobre o esporte em Brasília, que você começou no esporte e teve um contato, principalmente com o futebol, numa época em que havia uma perspectiva de crescimento do futebol brasileiro, né? Como é que você vê o futebol
especificamente em Brasília, lembrando do grande time do CEUB. Você não pegou os times antigos das construtoras, né? Mas fala um pouco sobre essa Olha, experiência sua com o futebol, especificamente em eu Brasília. sempre gostei de futebol também. Muito. Sempre não, muito. Sempre, sempre. Então, mesmo quando eu era estudante ainda, eu ia ver jogos do Campeonato de Brasília, ali no campo do Defelê, na Vila Planalto. Eu me recordo, assim com clareza, de um jogo que o Cruzeiro vai fazer contra o Defelê, e foi quando eu assisti o Tostão jogando pelo Cruzeiro. O jogo do Pelé com a seleção de Brasília, você viu? Pelé Não é? Foi, foi no foi no Pelezão. Pelezão É. também, pois é mais um jogo que eu assisti. Mas aí, é, na época que eu comecei a trabalhar no Correio Brasiliense, o futebol de Brasília vivia um bom momento. Os jogos que ocorriam no estádio do Gama, no estádio do Cave, no Guará, no Pelezão, esses jogos tinham plateias, tinha torcida, era disputas entre Gama, Brasília, não existia Brasiliense, era Gama, Brasília, CEUB, Sobradinho, Guará. Então, era um campeonato, o Brasília na época pontificava e chegou a ser tricampeão ou tetracampeão. Depois é que veio que o Gama prevaleceu. O grande time da época era o Brasília. Era o Brasília. O Brasília chegou a exportar jogadores para o futebol brasileiro. O Edmar, que era centroavante do Brasília, ele jogou e foi artilheiro do Cruzeiro, do Flamengo, do Corinthians e do E Palmeiras. teve aquele Banana também. Né? O Banana... Um pouco mais depois, mas... Não, foi na mesma época. O Banana chegou a fazer testes no Vasco, mas ele não ficou. Recentemente, um pessoal que é ligado à história do futebol aqui em Brasília promoveu um encontro ali no Motonáutica. Eu reencontrei vários desses jogadores que eram da época, tanto do CEUB quanto do Brasília e de outros times. E, Weyla, a gente vê que o futebol de Brasília teve ciclos, né? Teve essa fase do CEUB e tal, depois teve uma fase mais recente com o Gama e o Brasiliense, mas ele não consegue deslanchar, vamos dizer assim, né? Tirando o Gama e Brasiliense, quer dizer, a maioria dos jogos não tem grandes torcidas e tal. O que você atribui a isso? É a influência dos times do Rio e de São Paulo? Como é que você vê? O que você acha que falta para que o futebol de Brasília realmente se consolide como uma força? Olha, com certeza, o futebol de Brasília, ele não prosperou como deveria em função do domínio do futebol carioca, principalmente aqui em Brasília, em relação à torcida, né? Porque boa parte da população de Brasília veio do Nordeste. Eu me recordo no Nordeste todo, inclusive quando eu morava em Barreiras, eu me tornei torcedor do Flamengo, jogando botão, com time de botão, com o nome de jogador do Flamengo e tal, e ouvindo a Rádio Nacional. Era a influência da Rádio Nacional. A Rádio Nacional era absoluta, era o que a emissora de televisão de maior audiência hoje no Brasil, uma coisa similar à audiência que ela tinha. Então, mas assim, o que me preocupa é o fato de Gama e Brasiliense, que são os principais times daqui da cidade, não estarem nem numa segunda divisão. Eles estão na quarta divisão. Na quarta divisão. Na série D, não sei, acho que se chama assim. Então, eu acho isso um absurdo, porque eu acho até que há um certo investimento, assim, mas eu diria assim, é um investimento, mas não há uma grande formação de jogadores. Trabalho de base, né? Não há. Tanto o Brasiliense quanto o Gama
eles optam por trazer jogadores já em fim de carreira, veteranos, É. para jogar das equipes. E é engraçado que Brasília, ao longo do tempo também, tem revelado grandes jogadores. Tem um jogador do Palmeiras, Esse da hoje, Copinha que da fez, Copinha, que é daqui de Brasília, Hendrick, né? Hendrick. Hendrick, que foi, ele começou a jogar, lá, me parece que na cidade ocidental, e aí foi para o Gama, mas ele não teve uma passagem longa, uma passagem curta pelo Gama, aí já foi para São Paulo. Quer dizer, revelar até revela. Mas não tem. E tem outros exemplos de jogadores de Santa Maria, de não sei da onde, que hoje estão, inclusive, no futebol da Europa. Bom, para a gente fazer a passagem do esporte para a cultura, vamos usar como ponte uma história curiosa que eu acho que poucas pessoas sabem, que você, indiretamente ou diretamente, é o responsável pela marca, uma das maiores marcas de Brasília, que é a Aruc, né? Conta essa história, porque a Aruc, na época, ela era chamada, as próprias pessoas falavam, como Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro. Unidos do Cruzeiro. E você foi o inventor, vamos dizer assim, da marca Aruc, dessa sigla que se tornou uma marca fortíssima Pois em todo o é, Brasil. eu imagino, quando alguém me falou isso, eu imaginei até que fosse uma lenda, que fosse uma lenda, que fosse alguma coisa, mas não. Depois eu recapitulando assim, eu vi que aconteceu o seguinte, desde muito tempo que eu frequento a Aruc, e indo lá, na hora de escrever algum texto sobre a Aruc, Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro, aí eu falei, mas é um nome muito grande. Aí, numa desses textos, eu coloquei Aruc. E a partir daí, isso foi tomado como o nome da escola, que é até hoje, e como ela é conhecida. Então eu fico feliz por isso, assim, porque é uma marca também que você deixa. Virou uma marca. Ilan, então entrando agora na cultura, você acompanhou todo esse processo cultural de Brasília desde a década de 70, né? Conceito cabeças e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o surgimento, não porque Brasília sempre teve cultura, mas sobre esse processo cultural da cidade que você acompanhou tão de perto. Olha, Brasília, quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu era estudante do Elefante Branco ainda, quando eu soube lá no colégio que o Roberto Carlos ia fazer um show em Brasília, era a época da Jovem Guarda. E esse show era no Teatro Nacional, que ainda estava em construção, numa área lá que já poderia fazer shows. E aí, você não via tanta coisa aqui acontecendo na área da cultura em Brasília. Mesmo um ou outro barzinho com música ao vivo, um ou outro, nem eram tantos. Hoje, praticamente, todos os bares assim mais conhecidos têm música ao vivo. Com samba, com choro, com MPB, com rock. Bom, enfim, música sertaneja também. Aí, aos poucos, as coisas foram começando a se mostrar. Mas o marco inicial para o início disso tudo foi o Concerto Cabeças. O Concerto Cabeças foi importante, era assim, era uma vez por mês, lá na 311 Sul, no Gramado. Inicialmente foi lá. Na verdade, era uma galeria de arte, de artes plásticas que tinha lá. E, acho que, se não me engano, no último domingo do mês, promovia um concerto no Gramado ali em frente. E o Concerto Cabeças revelou o primeiro artista brasileiro, o primeiro artista brasiliense para Brasília. É complicado. Para o Brasil. Só um momento. Depois vocês arrumam. Aí revelou para a música brasileira o primeiro artista brasiliense, que foi Oswaldo Montenegro. Foi no cabeça do Oswaldo. Oswaldo Montenegro já fazia música, já compunha,
E aí ele ia lá mostrar o trabalho dele. Quando foi em 1969, é exatamente isso. Em 1969, ele participou do último grande evento promovido pela extinta TV Tupi, que foi um festival de música. O Oswaldo Montenegro ficou em terceiro lugar, com bandolins. O festival chamava Abertura, né, se eu não me engano. Não, Não? não era abertura não. A abertura foi da Globo, foi posteriormente. Era festival de música popular brasileira. Então, o Oswaldo Montenegro ficou em terceiro lugar. Eu me recordo que ele defendeu a música, ele interpretou a música, junto com José Alexandre, que foi o vencedor do primeiro The Voice Mais, agora recentemente. E o Oswaldo Montenegro, depois desse terceiro lugar, na verdade o festival foi vencido pelo Dominguinhos, com a música Quem Me Levará Sou Eu, interpretada pelo Fagner. Mas a música que ficou, na época, mais conhecida, que as rádios mais tocaram, foi Bandolins, que projetou o Oswaldo. Ele já havia gravado um LP, mas aí ele regravou para incluir Bandolins. Nesse mesmo festival Cabeças, surgiram grupos, surgiram Renato Matos, por exemplo, que é um grande músico daqui da cidade, cantor, compositor, regueiro, e a primeira banda pop da cidade, que foi o Mel da Terra. Então, esse foi o primeiro momento assim, de destaque na cena da música brasiliense. A partir daí, isso era 79. Era 79. 79. Eu falei antes 69, do Oswaldo era 79. Na década de 80, veio a geração do que ficou chamado de Rock Brasília. Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Distrito Federal e várias outras bandas que surgiram à época. E o Paralamas do Sucesso, cujo líder, o Herbert Viana, tinha morado em Brasília com a família aqui. Quando essas bandas começaram a surgir, ele já era contratado da EMAI Odeon. Então ele levou a Legião Urbana para essa gravadora. A Legião Urbana é tão importante para o rock brasileiro sob vários aspectos. Até hoje é a banda que traz mais retorno financeiro para a gravadora, incluindo, inclusive, bandas internacionais contratadas pela EMAI Odeon, que agora pertence, me parece, que à Sony Music. Então, a venda de disco da Legião sempre foi grande e continua vendendo. E aí, depois dessa fase do rock, ainda na fase do rock, aí surgiram o Renato Russo, Cássia Eller, né? Não, aí... O Renato, que também começou no Cabeças, né? De certa maneira. Renato me deu uma entrevista, eu me lembro que ele me deu uma entrevista num hotel aqui em Brasília, quando a Legião veio aqui fazer o lançamento do disco 2, que é o disco mais icônico deles. Então, ele nessa entrevista, engraçado, ele já era um artista famoso, e ele reclamou: eu nunca fui convidado para cantar no Concerto Cabeças. Eu sorri na época assim. Ele já era famoso, mas ele ainda guardava aquilo. O Renato Russo, na verdade, foi o responsável por o surgimento dessas bandas todas, porque o Capital Inicial, por exemplo, teve como origem a banda seminal da Legião, que é o Aborto Elétrico. Do Aborto Elétrico saiu a Legião Urbana e o Capital Inicial. A Plebe Rude
um pouco por aí também, mas não foi dessa origem, não. E o Renato Russo se transformou no grande nome, na época, no grande nome do rock brasileiro, juntamente com o Cazuza. Eram os artistas mais importantes. E após essa geração, aí veio uma geração da qual fizeram parte Cássia Eller e Zélia Duncan, que em seguida também foram para o Rio de Janeiro. Zélia que também surgiu aqui, né? Começou aqui. Né? Eu me lembro perfeitamente de ter assistido, por exemplo, a Cássia Eller no Bom Demais, que era um barzinho que tinha na 706 Sim, da Cristina, Norte, da nossa amiga Cristina Roberto. Foi um ano inteiro, às quintas-feiras, levando a multidão lá pro Bom Demais. E à época, eu comentando com as pessoas, falei, se tiver um produtor ou alguém de influência junto às gravadoras, logo a Cássia vai estar brilhando. Aí ela foi para o Rio, e o Nelson Mota lá assistiu e tal. Bom, enfim, ela se encaminhou e foi a grande voz feminina do rock brasileiro à época. Quer dizer, obviamente que já tinha Rita Lee antes. Sim, claro. Irlan, você falou aí dos bares, né? Houve um crescimento muito grande da música ao vivo, mas hoje em Brasília o setor cultural, principalmente bares, mas não só bares, né? A Aruc, por exemplo, está enfrentando esse problema, tem uma sombra, uma espada de Damocles em cima das nossas cabeças que chama a Lei do Silêncio. Pois é. O que você acha? Essa Lei do Silêncio, ela é, além de muito antiga, defasada, totalmente inexequível, né? Porque ela estabelece, por exemplo, no caso lá da Aruc, que está com processo na Justiça, que não pode fazer nenhum evento cuja emissão sonora seja superior a 50 decibéis. 50 decibéis, você não pode nem cantar parabéns para você. Se fizer uma festinha com 5 crianças cantando parabéns para você, estoura os 50 decibéis, né? E vários bares importantes enfrentaram esse problema. Como é que você acha que isso, dessa lei de silêncio, e por que até agora nenhum parlamentar teve coragem de resolver esse problema, enfim, regulamentar a lei, fazer certas flexibilizações, né? Eu acho que há um rigor excessivo em relação a essa lei, essa tal de lei do silêncio. As pessoas, e isso vem mais de reclamações de moradores de quadra, assim, de quadras residenciais aqui do Plano Piloto. Algumas casas tiveram que se adequar, assim, para poder continuar funcionando. Por exemplo, hoje em dia, as apresentações ao vivo em casas noturnas, sexta-feira passada eu fui num lugar chamado Mundo Vivo Galeria, para assistir uma banda de rock lá. Começa às 20 horas. Às 10 tem que parar. Isso acontece, por exemplo, no Feitiço Mineiro, que agora chama Feitiço das Artes. Isso acontece em vários lugares. Por exemplo, o Clube do Choro, como funciona numa área onde não há residência, então lá, agora, nesse período da pandemia, eles nem têm feito promovidas as apresentações lá. Ao vivo, Não tem feito ao vivo, mas não lá no ambiente fechado. Eles têm feito na área externa. Na área externa, ali onde é a feijoada. Na área externa. E aí, tem uma programação regular que só agora, com o recrudescimento da pandemia, é que eles reduziram um pouco a programação. Mas, assim, houve tempo
eram muitas, mas muitas, muitas as casas noturnas, assim, os bares e restaurantes que ofereciam música. E era um tempo que empregava muito músico, muito cantor, muito instrumentista. E hoje, inclusive, eu fiz uma matéria para o Correio Brasiliense, que deva sair nesse final de semana, que foi sobre... É uma série de matérias que vamos fazer sobre as dificuldades vividas pelos artistas nesse período agora da pandemia. E a primeira que eu fiz é sobre o samba. Então eu entrevistei 7 ou 8 sambistas e eles, cada um falando Das suas dificuldades. das dificuldades, dos problemas que estão vivendo. Alguns tiveram que a família ajudar, outros fizeram uma outra live, outros passaram a trabalhar online, fazendo produção, fazendo gravações, ou compondo, mas assim, não houve ainda o retorno pleno dos artistas para o ofício deles. Bom, Ilan, nosso tempo está se esgotando, e aí, para finalizar, eu queria que você falasse sobre uma outra manifestação importantíssima da cultura de Brasília, que você acompanhou também de perto, foi o Festival de Cinema, né? Como é que você vê o festival e a importância que ele teve para o cinema brasileiro? O Festival de Cinema de Brasília, do cinema brasileiro, é considerado possivelmente o mais importante. Ele rivaliza um pouco com o Festival de Gramado, mas o Festival de Brasília, ele se caracterizou por ser um festival com uma levada política, né? Os filmes que são exibidos aqui no Festival de Brasília, e que muitos deles são apresentados no Canal Brasil, eles têm essa visão, esse enfoque. E aqui, vários filmes assim, entre os vencedores, e mesmo os que não foram vencedores, se tornaram filmes importantes na filmografia brasileira, muito, muito importantes assim. E pena que com a pandemia, já há 2 anos, o festival não é feito presencialmente. Virtual. Então tem havido edições, mas online. O que não é a cara do Festival de Brasília, porque o Festival de Brasília é importantíssimo, até pelo encontro das pessoas lá no Cine Brasília, lá na 506, 507 Sul. Ali é um momento das pessoas trocarem ideias sobre o que viram, falarem sobre as experiências. Agrega as pessoas. Não, é importante, e o convívio também, tudo ali é importante. A gente torcer para que as pessoas se vacinem cada vez mais, e que se debele essa pandemia e a gente possa voltar a ter o contato com os artistas, com os amigos, tanto no Festival de Cinema, como nos shows, como nas casas menores de show, porque está difícil. Bom, para encerrar mesmo, que agora nós estamos no limite do nosso tempo, eu não poderia deixar de te perguntar, que você falasse. Você tem um livro importante publicado, né, que é sobre os artistas que você entrevistou e tal, que foram praticamente todos os grandes nomes da cultura brasileira. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse livro. Então, eu escrevi esse livro para comemorar meus 40 anos de Correio Brasiliense. Então ele foi lançado em 2015 e durante o ano eu criei uma seção lá no jornal chamada Memória da Música, e aí fui escrevendo textos sobre artistas que passaram por Brasília, e os grandes artistas brasileiros, de Clementina de Jesus a Caetano Veloso, de Marisa Monte a Dominguinhos, enfim, todos. E aí
eu quis fazer o registro do show, de entrevista que eu havia feito e de bastidores, e resumia em 60 textos. Esse livro, para mim, me deu uma grande alegria. No lançamento lá no Clube do Choro, eu autografei 499 livros. É um recorde. Não foi, não foram, mas assim, muito mais gente levou o livro e não deu tempo para mim autografar porque as pessoas foram embora antes. O Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro, me falou depois, olha, a capacidade aqui do Clube do Choro é 400 pessoas. No lançamento do seu livro apareceram algo em torno de 500 pessoas. Então na verdade, fiquei, não, mais de 500 pessoas, umas 550 pessoas. Eu fiquei felicíssimo com aquilo. E é um livro que eu ainda tenho, ainda tem vários exemplares ainda. Tem uma banca de jornal da Conceição Freitas, lá na 308, no Sul, que eu deixo alguns exemplares lá de vez em quando. E logo as pessoas tomam conhecimento e levam. Então, para mim é importantíssimo. Eu não fiz um livro pensando em ganhar dinheiro, nem nada. Eu fiz em fazer aquele registro daquele período e está lá. Eu acho que quem se interessar em saber um pouco mais sobre a música de Brasília e os shows dos grandes artistas que passaram por aqui, pode acessar o livro que está registrado lá. Com certeza. Bom, muito obrigado, Ilan, pela sua presença. Um grande abraço e sucesso nessa carreira vitoriosa, que você continue registrando os momentos importantes da cultura no Distrito Federal. Muito obrigado. Eu diria para você que eu vou continuar mesmo, porque nesse período da pandemia, o que salvou a cabeça da gente foi o trabalho. Eu poder trabalhar foi importante e me mantenho trabalhando, felizmente.